Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, convido você a pegar seu livro de ensino religioso na página 61 a 65 para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, que tem como título Fiel Longe de Casa. Vou começar te mostrando um videozinho sobre a história de Daniel, para você conhecer os livros que ele escreveu, que está registrado na Bíblia. Preste bem atenção. Uma introdução ao livro de Daniel. Daniel escreveu seu livro em Babilônia. Ele provavelmente era um príncipe de Judá e foi levado para a Babilônia junto com outros nobres. Com o tempo, Daniel serviu como oficial do governo babilônico e, mais tarde, do governo medo-persa. Daniel começa seu livro contando os eventos que começaram em 618 a.C., quando ele ainda era jovem. Ele completou seu livro por volta de 536 a.C. Obadias, Ezequiel e Jeremias viveram na mesma época que Daniel. Eles viveram durante um período conturbado da história de Israel, quando, por exemplo, Jerusalém foi destruída. Daniel viu com os próprios olhos os medo-persas conquistarem Babilônia e a volta dos servos fiéis de Deus para Jerusalém. Mas ele não voltou com eles para Jerusalém, provavelmente porque já era bem idoso. O livro de Daniel tem 12 capítulos. Os capítulos 1 a 6 mostram, por ordem de acontecimento, algumas coisas que ocorreram na vida de Daniel e de seus 3 companheiros. Os capítulos 7 a 12 contêm os sonhos e as visões que Daniel recebeu de Jeová. Os capítulos 1, 3 e 6 mostram que Daniel e seus 3 companheiros resistiram a vários testes de fé. Quando eram jovens, eles se recusaram a comer e beber coisas que os tornariam impuros aos olhos de Deus. Um tempo depois, os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, enfrentaram a morte com coragem. Eles foram lançados numa fornalha por se recusarem a adorar uma imagem que representava o governo de Babilônia. Anos mais tarde, foi decretado que as pessoas só podiam fazer orações a Dario. Apesar disso, Daniel continuou orando a Jeová e, por isso, foi lançado numa cova de leões. Em todas essas provações, Daniel e seus companheiros continuaram leais e Jeová os protegeu. Os capítulos 2 e 4 mostram como Jeová deu a Daniel a habilidade de interpretar 2 sonhos do rei Nabucodonosor. Todos esses sonhos vinham de Jeová e se cumpririam no futuro. O primeiro sonho foi sobre uma estátua enorme feita de vários metais. Essa estátua representava a ordem em que surgiriam potências que teriam uma grande influência sobre o povo de Deus. A profecia termina com a destruição dessas potências e com o reino de Deus governando toda a humanidade. O segundo sonho de Nabucodonosor foi sobre uma árvore que chegava até o céu. No sonho, a árvore é cortada e seu toco fica enfaixado por 7 tempos. Isso quer dizer que um governo seria interrompido. Mas o toco é deixado com as raízes na terra, o que mostra que esse governo seria restaurado. O capítulo 5 relata como uma escrita apareceu milagrosamente na parede do palácio onde o rei de Babilônia, Belsazar, dava uma festa. Daniel diz para Belsazar que aquela escrita é um aviso de que Babilônia seria conquistada pelos medos e persas. Isso aconteceu naquela mesma noite. Você sabia? Boa parte do livro de Daniel foi escrita em aramaico. O aramaico era um idioma bem comum no passado e usava as mesmas letras que o alfabeto hebraico. Os capítulos 7 e 8 descrevem as visões que Daniel teve de várias feras que representam a ascensão e a queda de Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma. Também, Jeová dá ao seu Filho, Jesus, um governo eterno que vai substituir todos os governos humanos. No capítulo 9, vemos que ao estudar a palavra de Deus, Daniel percebeu que os judeus seriam libertados em pouco tempo. A seguir, lemos que enquanto Daniel orava, um anjo apareceu e revelou detalhes sobre o Messias.
Os capítulos 10 a 12 contam que um anjo visitou Daniel de novo para animá-lo e dar a ele outra visão sobre o futuro. Boa parte dessa visão descreve uma luta entre dois reis pelo poder. O cumprimento dessa profecia se estenderia até a parte final dos dias. O anjo garante a Daniel que ele era aprovado por Deus e que, apesar de estar perto da morte, Daniel seria ressuscitado no fim dos dias. Enquanto lê esse livro, veja como Jeová dava valor à lealdade de Daniel. Como Jeová controla reis e reinos para realizar sua vontade. E como Jeová deu para Jesus um reino que vai durar para sempre e que vai substituir todos os governos humanos. Que legal, né, gente? Conhecer um pouquinho aí da história de Daniel. Agora irei contar para você um pouquinho sobre Daniel e seus amigos. O nome deles, Ananias, Misael e Azarias. Os amigos de Daniel e também Daniel foram fiéis em tudo. Eles tiveram coragem de não fazer o que contrariava sua fé, evitando, por exemplo, comer os alimentos proibidos por Deus ou adorar a imagem que o rei mandou erigir em exaltação a si próprio, pois sabiam que, agindo dessa forma, estariam honrando o Criador e o povo que representavam. Então isso é muito importante, porque mesmo longe de casa, ali num povo estranho, numa cultura diferente, eles permaneceram fiéis aos seus princípios. Vocês podem ver aí na imagem do lado direito de vocês, que eles não se curvaram perante uma estátua que Nabucodonosor fez, toda de ouro, né? Eles não se curvaram, foram para a fornalha ardente, não é mesmo? Então, não foi fácil o que eles passaram, mas eles permaneceram fiéis. Agora irei passar um pouquinho para você sobre o sonho de Nabucodonosor. Essa estátua, o que cada parte significa. E se você quiser comprovar, você também pode pegar a sua Bíblia, no livro de Daniel, que está registrado no capítulo 2, do verso 37 a 45. Preste bem atenção que, olha, cada detalhe dessa estátua aconteceu. Falta só um, que é a volta de Jesus. Então, assim como todos aconteceram, isso tudo indica, comprova que o último evento, a volta de Jesus, também será real, é verdadeiro e irá acontecer. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, e onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, ele te fez reinar sobre todos eles. Porquanto a cabeça de ouro que viste, és tu, ó rei Nabucodonosor. Porém, depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. Depois surgirá um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra a tudo. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos,
em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Porquanto, viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Interessante, não é mesmo? Agora tem uns pontos aqui importantes que eu quero destacar com você. Daniel apresentou sua mensagem em circunstâncias desfavoráveis. As profecias de Daniel revelam Deus no comando da história, atuando para que seus planos se realizem. A profecia de Daniel 2 indica que em breve Deus vai estabelecer o seu reino eterno na terra. Essa profecia de Daniel 2 foi essa que eu acabei de mostrar para você, da estátua. As profecias de Daniel se cumprirão, pois a história mostra que as previsões relacionadas com os impérios mundiais se cumpriram. Deus sabe o futuro da história do mundo e da história de nossa vida, a importância da fidelidade a Deus e ser fiel a Ele. Agora eu vou passar para você em relação às 4 bestas de Daniel, que está no capítulo 7, tá? Que foi que ele teve, o sonho, né? E essas 4 bestas é a continuação da estátua que Nabucodonosor teve o sonho daquela estátua, nem a continuação. Só que aqui no caso dos animais, vocês irão reparar direitinho no vídeo, é uma forma mais ampla, ele especifica mais os reinos que cada um irá fazer, por que o leão tem asas, por que o urso está com essas costelas na boca, tá? Esse leopardo, tantas cabeças ele tem, qual o significado disso? Então preste atenção que isso é muito interessante. Tudo isso que será mostrado agora foi o que já aconteceu no nosso mundo. Hoje falarei sobre as 4 bestas de Daniel capítulo 7. A visão que mencionamos está relatada em Daniel no capítulo 7. 1. Leão com 2 grandes asas de águia. 2. Urso com 3 costelas em sua boca. 3. Leopardo com 4 cabeças e 4 asas. 4. Animal terrível, espantoso e muito violento com dentes de ferro e 10 chifres. As visões relatadas nestes 2 capítulos, 2 e 7, indicam que 4 impérios haveriam de dominar o mundo. A comprovação histórica destes acontecimentos impressionam pela precisão da veracidade profética, pois tudo aconteceu nos mínimos detalhes, previstos há centenas milhares de anos antes. Leão com 2 asas, Daniel 7, 4, Babilônia, 605 a 539 AC. O primeiro animal representa o reino de Babilônia, cujo rei mais conhecido foi Nabucodonosor. Em Daniel 2 este reino é representado pela cabeça de ouro da estátua que o rei viu em sonhos, por ter sido considerado o reino mais rico de todos os tempos. O leão é considerado o rei dos animais e a águia, a rainha das aves. Este animal é um leão que tem asas de águia, representando rapidez de conquista. Mas, diz a profecia, que suas asas seriam arrancadas, ou seja, seu poder lhe seria retirado.
Urso com 3 costelas na boca. Daniel 7, 5. Medo, Pérsia. 538 a 331 AC. Representa o Segundo Império Mundial, ou Império Medo-Persa. Houve uma união entre a Média e a Persa, e assim eles conquistaram o mundo, tirando o poder de Babilônia, penetrando em seus muros no espaço aberto por onde entrava um rio que haviam desviado o curso. Representado pelo peito e braços de prata na estátua do capítulo 2, este reino de muita crueldade, condiz o texto: levanta-te, devora muita carne. Por isso as 3 costelas em sua boca pela voracidade na conquista da Líbia, Egito e Babilônia. Quando diz que um dos seus lados se levantou o primeiro, quer dizer que a Pérsia se destacou primeiramente e depois eles se uniram, criaram mais força e dominaram o mundo. Leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Daniel 7, 6. Grécia, 331 a 168 AC. Se o leão tinha 2 asas, representando a rapidez de suas conquistas, o que não dizer do terceiro império? A rapidez de conquista do leopardo seria muito maior. As 4 asas, a rapidez das conquistas. Foi a rapidez com que o jovem Alexandre, o grande estrategista militar, que conquistou o mundo com suas armas de bronze, representado na estátua, pelo ventre e coxas de bronze. Muito jovem, porém Alexandre, depois de uma noite de muita orgia e bebedeira, morreu, sendo sido substituído por seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Por isso as 4 cabeças vistas por Daniel neste animal. Percebemos com isto a riqueza dos detalhes que a profecia apresenta. Os símbolos descritos há milhares de anos aconteceu exatamente como o previsto. Animal terrível e espantoso com dentes de ferro e 10 chifres. Daniel 7, 7. Roma, 168 AC a 476 DC. Este animal causou especial espanto em Daniel, por isso o chamou de terrível e espantoso. Muito violento. Com seus dentes de ferro, despedaçava e devorava suas vítimas. Este reino teria também muita concentração de poder, por isso os 10 chifres. Em Daniel 2 é representado na estátua pelas pernas de ferro. Foi no período do Império Romano que nasceu Jesus. Somente mencionar seus imperadores, César, Herodes e Nero, vem à mente imagens de muita violência e crueldade. Mas, uma vez a história comprova a veracidade da profecia. Na visão deste animal, Daniel faz menção especial aos 10 chifres, 10 dedos dos pés da estátua, que na história representam as 10 nações que originaram a Europa: anglos, Inglaterra, burgundos, Suíça, francos, França, germanos, Alemanha, éuros, sul da Itália, lombardos, norte da Itália, ostrogodos, Áustria, suevos, Portugal, vândalos, sul da Espanha, visigodos, norte da Espanha. Em sua visão, Daniel 7, 8, 11, mais um chifre surgiu entre aqueles 10, arrancando com isso 3 para dar lugar a este que começou pequeno mas se engrandeceu muito, com um aspecto bastante assustador, pois tinha olhos e boca de homem e falava com arrogância, proferindo blasfêmias. Chifre notável ou ponta pequena. Em Daniel 7, 23 lemos: então ele, o anjo, disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. A história mais uma vez comprova que o Império Romano realmente arrasou a terra. Por isso na estátua do capítulo 2 este reino é representado pelas pernas de ferro. Metal associado à violência, cadeias, etc. Foi nessa época, com a finalidade de encontrar o recém-nascido Jesus, que Herodes mandou matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos de idade. A continuação do relato profético revela, além do aspecto político Roma pagã, o animal, um forte aspecto religioso, principalmente no que diz respeito ao chifre Roma cristã que surgiu dentre os 10, derrubando com isso 3 deles. O texto revela uma lista de intenções e realizações que este chifre poder faria e fez, revelando assim a estratégia satânica em se estabelecer como um poder em oposição a Deus, baseado em Daniel 7, Daniel 8 e Apocalipse 18. Devorará toda a terra, um objetivo global. Fará a terra em pedaços, pisar a terra aos pés,
fará guerra aos santos. De acordo com Apocalipse 14:12, santos são aqueles que guardam os 10 mandamentos. Proferirá palavras contra o Altíssimo é o próprio Deus. Magoará os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, cuidariam em pisar na verdade dos 10 mandamentos, mudando-a. Engrandecerá até o príncipe do exército, atentariam contra a vida de Jesus, o príncipe. Jogará a verdade por terra. Daniel 8:12. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia, os 10 mandamentos. Isto aconteceu no passado, acontece ainda hoje e continuará acontecendo no futuro. Causará estupendas destruições. Daniel 8:25-26. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo, perseguição religiosa, inquisição, morte aos cristãos no fogo, fará prosperar o engano. Destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Daniel 8:25-26. Muito bem, né? Interessante em relação a essas profecias das 4 bestas de Daniel 7. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ao interpretar o sonho do rei, Daniel e seus amigos acreditaram que realmente ele ia uma oportunidade de testemunhar de Deus. E todas as profecias de Daniel 2 que foram dadas, a interpretação ainda não aconteceram. Ainda falta uma ainda, que é da pedra que foi lançada, que destruiu a estátua, que significa o quê? Que a gente viu no nosso vídeo de hoje? A volta de Jesus. E olha só mesmo para explicar, o mundo, de acordo com a profecia de Daniel 2, o mundo será destruído, o planeta será destruído. Não vai ser por uma guerra nuclear, não vai ser por um dilúvio, não. Será com a volta de Jesus. E não sei se com certeza você observou que Nabucodonosor ele construiu uma estátua inteiramente de ouro. E deixa eu te perguntar uma coisa. Daniel, quando ele teve sonho, a estátua era toda de ouro? Não, tinha aquelas ramificações, não é mesmo? Cada metal ali especificando cada reino que viria ali depois dele. Mas por que ele fez toda de ouro? Porque para ele o império dele não ia passar, ia ser eterno. Mas cumpriu na profecia? Não se cumpriu. Ele queria fazer ali a vontade dele, mas Daniel já tinha interpretado para ele, olha, rei, vai vir outros reinos depois de você. Mas ele não acreditou, ou queria ser superior a todos os outros, por isso que ele construiu uma estátua toda de ouro e pediu para todo o povo adorá-lo, mas não se curvaram nem Daniel e nem os seus amigos. Eles permaneceram fiéis a Deus. Então, o que mostra as profecias de Daniel 2, Daniel 7? Que Deus está no controle de tudo. E lembre-se de uma coisa. Assim como o Senhor cooperou com Daniel e seus amigos, Ele cooperará com todos aqueles que procuram fazer a sua vontade. Através de seu Espírito, Ele fortalecerá cada propósito verdadeiro, cada decisão correta. Então, não tenha medo, tenha coragem. Se você acredita em algo, se você crê, você tem um princípio, não desanime. Não deixe com que isso te cause medo, mas que Deus continue te fortalecendo, porque você tem um propósito na sua vida e Deus está com você. Você pode ver aí na imagem do lado direito Daniel orando, quando sai aquele decreto que não podia adorar outros deuses. Daniel tinha um Deus dele, o Deus Jeová. E as pessoas ali olhando, vigiando ele. Então, denunciaram ele foi para a cova dos leões e lá o anjo do Senhor o protegeu. Então, foi uma forma ali de testemunhar de Deus. Então, é isso. Então, lembre-se sempre disso, que Deus te fortalecerá e Deus será com você em cada decisão correta. Agora é a hora da nossa atividade. São as atividades para você fazer da questão 1 à questão 5, da página 66 a 68. A questão 1, vocês podem ver essas colunas. A primeira coluna é sobre Daniel. Então aí foi que Daniel interpretou o sonho do rei, que também a gente viu na nossa aula de hoje. Se tiver alguma dúvida,
Só vai voltar um vídeo e dar uma olhadinha. Outra coluna é a parte de José, porque assim também como Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, José também interpretou o sonho de Faraó. Então aí você vai ler, tá? Você vai ler essas referências, Gênesis 37, 28, Gênesis 41, 8. Então você vai identificar, né, o que aconteceu com José. Para lá, Gênesis 37, 28. José foi o quê? Foi um escravo no Egito. Gênesis 41, 8. Inicialmente, Faraó convocou os seus sábios para lhe revelar o significado do sonho. E assim sucessivamente. Você vai ler cada verso, vai ver o que cada verso está falando, vai identificar isso. Então, você irá escrever aqui nessa coluna de José. Questão 2. Com base no que você aprendeu neste capítulo, marque V ou F, tá? Nossa aula de hoje. Questão 3. Para você preencher a cruzadinha. Os números entre parênteses indicam capítulos e versículos do livro de Daniel, nos quais você encontrará dicas. Então, para você responder essa questão 3, você precisa estar com a sua Bíblia em mãos. Pode ser também aplicativo, internet, não tem problema, tá bom? E as respostas você vai encontrar no livro de Daniel. E esses números entre parênteses, o primeiro é o capítulo e o versículo. Questão 4. Aqui está falando em grupo para você responder as questões, mas você pode responder com as pessoas que estão aí na sua casa, com a sua família, tá ok? Vocês podem perguntar deles, aí vocês podem trocar uma ideia. A letra A fala assim: por que o Senhor deu um sonho a Nabucodonosor, um rei mau e pagão? Interessante, né? Esse tipo de revelação não deveria ser exclusivamente dos amigos de Deus? Se você dá uma lidazinha lá no nosso livro de ensino religioso, na página 64, lá em cima, no primeiro parágrafo, está falando que antigamente os governantes pagãos eles acreditavam que os sonhos eram mensagem dos deuses. Então, Deus queria mostrar a Nabucodonosor que ele era um Deus verdadeiro, né? Que tinha uma mensagem. Mas essa interpretação não foi dada por Nabucodonosor, porque ele não era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Foi dada por quem? Foi dada por Daniel. Então a gente tem que lembrar que a interpretação do sonho foi dada por meio de um profeta, alguém que se relacionava, tinha comunhão com Deus. A letra B. Às vezes parece que os horóscopos e as previsões de astrólogos e adivinhos fazem mais sucesso na mídia que as profecias bíblicas. Qual seria o motivo? Bom, tem vários motivos, né? Primeiramente, as pessoas gostam de ouvir coisas boas, né? Elas gostam do controle do futuro, das coisas. Se a profecia bíblica não serve só para revelar o futuro, mas também gera confiança na providência divina, e muitos não querem realmente ter uma decisão ao lado de Deus, e muitos também têm medo do juízo, né, que pode acontecer com elas. Letra C. Como conciliar o livre-arbítrio humano com o fato de que o Senhor sempre executa seus próprios planos? E aí? É interessante também essa pergunta. Deixa eu falar uma coisa para você. A humanidade, ela tem liberdade para aceitar ou não a salvação que Deus nos oferece. Deus apenas oferece alternativa e permite que cada ser humano colha as consequências da escolha que faz. Então, Deus ele nos criou com livre-arbítrio. Você e eu temos liberdade para escolher aceitar ou não a salvação de Deus. A questão 5. Quais foram as palavras que Daniel dirigiu a Deus ao lhe ser revelado o misterioso sonho do rei Nabucodonosor? Descubra-as eliminando as letras H, Z, C cedilha, X, Q, Y, K, F, G e W. Até trouxe aqui para vocês. Depois transfira as letras que sobraram nos espaços correspondentes na seguinte ordem: na direção para a esquerda, da direção da direita para a esquerda, de baixo para cima. Bora lá, trouxe a imagenzinha aí da atividade 5 na página 68. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai eliminar essas letras H, Z, C cedilha, X, Q, Y, K, F, G e W. Vocês estão vendo aí de azulzinho? Foi todos que foram eliminados. Agora, para responder, você irá começar lá de baixo,
Vocês podem ver as duas últimas linhas, tá? Lá de baixo. E da direita para a esquerda, aqui é setinha. Direita, esquerda. Essas que eu circulei fazem parte da resposta. Então vamos lá. Você vai começar lá de baixo, direita para a esquerda e eliminar umas letras. Essas que eu circulei, tá? Fazem parte aí da nossa resolução final. Então vamos lá formar a palavra. Louvado seja o... E aí você vai continuar. Nome... Aí eu não posso mais falar, tá? Já é com você, já dei a dica. Tá bom? Mas olha só, qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar. Estou disponível no WhatsApp. Irei verificar uma melhor solução para você, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Abraços e tchau, tchau!